Olá, sou o professor Palomino. No vídeo de hoje vou apresentar o Lábio dentro de um contexto das linguagens de programação, com algumas informações sobre as estruturas básicas e alguns exemplos que foram obtidos ao longo de alguns anos ministrando esta disciplina de programação gráfica em Lábio. Para isso, pues, preparei os slides que já são os conhecidos por meus alunos. Essa é a introdução. Então, dentro do programa de engenharia elétrica na UNC, a gente possui esse curso de Lábio dentro de programação 2. Vamos ver que dentro da engenharia é realmente necessário aprender a programar. Faz parte da formação da estrutura mental do engenheiro, uma vez que ele tem que tomar decisões a partir de uma sequência lógica de fatos ou de eventos, ou estruturar a solução em passos, enfim, que é basicamente a programação. Os algoritmos demandam uma sequência de passos ordenados, às vezes único, mas que para efeitos dos programas de engenharia são importantes nos primeiros anos, porque as disciplinas que vai cursar durante esses 4 ou 3 anos seguintes dos 2 primeiros, tem muito a ver com programação em diferentes linguagens. Então, faz parte ter dentro dos programas, mesmo que a titulação do aluno não revele que ele é programador, o título de engenheiro eletricista ou eletrônico ou de automação e controle, enfim, ele inerentemente na sua formação é um programador, sabe programar, e tem umas linguagens específicas da engenharia que são aprendidas durante o curso. Então, programação na engenharia é essencial, termina sendo necessário, né? É imprescindível a programação na formação do engenheiro. Então, certamente vamos encontrar nesta revista Spectrum, que é uma revista da I3E, é a revista que você obtém quando faz a assinatura. E em setembro aparece sempre, todos os anos, o top de programação, o top 50, se não me engano, das linguagens mais usadas e nas áreas que são usadas. Então, vamos encontrar aqui neste primeiro top 15, considerando um filtro. Estes 4 aqui são o filtro web, onde web são aplicações que são para isso, né? Se coloca num servidor web, são aplicações que têm o explorador de internet a ser usado como interface com o usuário. Tem a Enterprise, que é mais soluções onde um operário vai utilizar, pode ser supervisórios ou aplicações de gerenciamento de dados, enfim. O mobile, que são as aplicações para dispositivos móveis, celulares, tablets, enfim. E sistemas embarcados, sistemas embedded, que também são utilizados a nível de aplicações principalmente industriais, né? Sistemas embarcados implica que é uma eletrônica projetada para rodar um sistema operativo que tem uma modularidade para interfaçar, se se pode dizer, sensores e sistemas de comunicação de uma forma muito rápida e dedicada. Então, nesse sentido, vemos aqui nesse top 15 que temos o Python que hoje, a partir do ano passado, 2019, o Python ocupa o primeiro lugar nas listas de programação mais popular. Deixou para trás a Java e C caiu também uma posição, né? Então, alguns são reconhecidos pelos alunos de engenharia e pelos engenheiros, né? Obviamente, o pessoal que trabalha em programação também já ouviu falar, sabe de alguma coisa, mas observem que Python, C, C++, R, que agora está de moda para o processamento de dados, o MATLAB, o Arduino, o PHP, o Assembler, SQL, são nomes bem conhecidos por a maioria das pessoas interessadas na área de programação, né? Aqui, então, utilizando esse mesmo filtro, coloquei as seguintes linguagens e aparece
LabVIEW aqui aparece na posição 28. Lembrando que LabVIEW pues pode parecer muito para baixo dos primeiros lugares, né? Mas lembrem que estamos em um contexto geral, né? Aplicações web, que é um mundo enorme de aplicações, a nível de aplicação empresarial e tal, de sistemas móveis, que é outro universo, e de embedded, né? Então vamos ver aqui em LabVIEW que ele obedece, conforme esse filtro, ele só classifica 2 dos 4, né? Esses 2 são aplicações enterprise, ou seja, onde você tem uma interface com um operário, né? Tipo um supervisório. E também LabVIEW possui aplicação em sistemas embarcados, ou seja, o número de soluções embedded e enterprise certamente pode ser considerado muito menor que sistemas web ou mobile, que são a imensa maioria de aplicações na hora de ver a programação. Mas não quer dizer que esteja mal posicionado, número 28, né? Aqui vamos encontrar os seguintes, que na verdade são 52 linguagens que o AI3E na revista Spectrum publica. Então teremos outras linguagens que são meio familiares, né? Talvez o pessoal aí de programação, de ciências da computação, enfim, tenham um pouco mais e o pessoal mais antigo certamente lembrará do COBOL e de outros programas, outras linguagens que foram famosos e que já não são mais, né? Assim mesmo, então, utilizando somente o primeiro filtro, aplicações web, só as linguagens que são utilizadas para aplicações desse tipo, vamos encontrar Python. Observem aqui o filtro, né? Python faz parte também de sistemas embarcados, também de sistemas empresariais ou enterprises. Está Java, que também é muito popular. E PHP, que também ainda termina sendo bastante usado. Foi uma época importante para aplicações web, mas o grande campeão hoje é Python, né? E vai demorar em sair porque ele está em crescente, né? Crescente, uso, cada vez mais uso, né? Beleza. Utilizando o filtro de mobile, sistemas móveis, aparece Java. Observem que Python já não está mais para este tipo de aplicações. Está C, C++, bueno, e os outros sistemas de programação, linguagens de programação, que para efeitos dos alunos de engenharia são conhecidos, mas não são parte dos programas diretos do ciclo básico nos cursos de engenharia, né? Não pertence a esse grupo de disciplinas básicas. Mas para aprender a programar poderia ser utilizada qualquer linguagem, isso é verdade, né? Já para enterprise, aplicações com sistema de interface com o usuário, como um sistema, como põe nos sistemas de monitoramento e controle e demais, teremos a Python, que normalmente aparecerá para esse tipo de aplicações. C, C++, reconhecemos aqui R, que se bem ele é relativamente popular desde o ano passado na I3E, ele estava por baixo em outras posições para baixo. O R cada vez mais com Big Data e com a necessidade de processar informação, R começa a ser mais popular. Mas observem que está MATLAB, que também é de nosso interesse, SQL, que faz parte também dessas disciplinas necessárias para a base de dados, e enfim, Visual Basic é popular, mas no caso no curso aqui de engenharia, o Python ainda não está incorporado, provavelmente a partir do ano que vem já fará parte de umas das disciplinas quando se ministra C, Programação 1, será também Python, né? Necessariamente a relevância que tem Python é indiscutível, né? Já para sistemas embarcados, vamos reconhecer aqui Python é o primeiro, normalmente, o que revela a necessidade de incorporar dentro das grades de engenharia essa linguagem. C, C++, Arduino, popular o Arduino, Assembler, LabVIEW, observem que já está na posição 8. VHDL, que também faz parte dos programas de engenharia elétrica, eletrônica, Verilog,
e Ladder Logic, que é a linguagem que é utilizada para programar os circuitos lógicos programados, os PLCs, os LPs, dependem do idioma que vocês querem, né? Os programadores lógicos industriais, né? E no programa de engenharia elétrica aqui na UNC, nós temos incorporadas estas linguagens desta tabela, né? Outros como SQL também, e outras linguagens próprios como MATLAB, enfim, né? Mas para sistemas embarcados, estas seriam as linguagens. Todos os programas de engenharia seguramente vão reconhecer uns 10 linguagens que são ministrados ao longo do curso aos alunos. Então, por isso é importante ter uma fundamentação em programação nos primeiros semestres, para que sejam aplicados em essas linguagens que o aluno vai aprender. Então, claro, nessas linguagens de programação, temos que destacar as estruturas básicas, como é o if, o for, o while, o do while. E nisso, sim, me parece necessário frisar em que todas as linguagens de programação devem conter uma estrutura de toma de decisão deste tipo, com esse nome ou com outros, mas esses são os nomes clássicos que a gente utiliza em programação para determinar os condicionais, os loops determinados por um número de vezes, os whiles que são condicionados a um fato dentro do loop, um do while que implica também como while uma condição de verdade ou de falso para sair do loop, e um switch que é uma forma também de você navegar por diferentes opções. Então, qualquer software de programação deve conter isso, ou deve conter a possibilidade de estruturar estas bifurcações ou estas estruturas, né? Qualquer linguagem de programação, então, deve possibilitar a construção dessas estruturas, né? Aqui, pues, uma série de programas aparecem no seu lábio, neste lado aqui, se ainda não achou, né? Aí está o lábio. Bom. Então, vamos ver que para lábio, o for, ele, lembrando um pouco de C, C++, a estrutura do for implicava uma condição de início, uma variável inicializada, ponto de início do for, uma condição para ele manter-se no loop, nesse caso, números de vezes em que ele vai fazer, segundo esta condição, fará 5, não sendo 5, ele inicia em 0, então ele inicia em 0, e vai até 4, quando é 5 termina, e essa forma como ele vai incrementar a variável n a partir de cada loop. Bom, digamos que esse é o conceito assim de programação 1, e aqui em lábio ele vai ter uma estrutura gráfica diferente, onde o número de interações estará definido aqui como 5, então, neste caso, ele fará 5 vezes também, aqui neste for, e neste está definido aqui por este número. Ou seja, neste for, tudo que esteja dentro, quando o programa roda, lembra que é programação gráfica, então o programa entra e começa a rodar aqui. O número de interações aparece neste indicador. Aparecerá a primeira vez é 0, 1, 2, 3, 4 e sai, né? Porque já na quinta vez, quando ele já faz a quinta, a sexta não existe mais e termina fazendo, termina saindo. E isso chama fronteira do loop. Na verdade, toda essa estrutura, tudo que esteja dentro, ele vai executar para poder realizar o seguinte loop. Já para o do while, já em lábio, o do while implicaria que há uma condição que deve ser cumprida. Termina sendo um receptor de um valor booleano, verdadeiro ou falso. Neste caso, se for verdadeiro, ele sai, se não, ele continua no loop, ele sempre vai entrar. O ida de iteração novamente permite saber em que momento do loop está, em que número do loop está. E observem que a fronteira do loop determina que tudo que está dentro será executado. No caso do if, a mesma situação. A estrutura do C, você determina quando ele vai entrar, a condição de ele ser verdade,
e esse é neste caso, quando um y é igual a 5. Ela vem de algum código e esse y é igual a 5. Aqui no caso da estrutura de LabVIEW, ela tem uma condição de entrada. Se é verdade, executa esta condição. Se é false, se é falso, terá outra condição que está, digamos, em uma página. Você terá que clicar ali e abrir a página quando esteja programado. Mas observem como funciona. Aqui está comparando, bem simples porque de entender na medida em que ele utiliza tudo gráfico. Então, este igual implica que quando as duas condições de entrada são iguais, então essa condição de saída é verdadeira. Verdadeira é que executa tudo que está aqui dentro dessa condição. Então, a condição verdadeira se define aqui, a falsa você clica ali e aí programará. E a condição booleana, que sempre será, neste caso, a saída de um comparador. O comparador só dirá verdade ou não. Sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, esta estrutura, que também tem uma fronteira, ou seja, tudo que está dentro dessa fronteira vai ser executado na condição de verdade, também é caracterizada por uma situação de polimorfismo, que a gente estuda no curso, onde ele se adapta a outros tipos de controle para esta estrutura, né, do if. E, obviamente, pues existem estruturas como a sequence structure, onde aparecerá tipo um filme para garantir a sequência do programa. Então, ele primeiro vai executar tudo que está aqui, sem condição, somente para manter a sequência do programa. Faça primeiro uma coisa, faça depois outra, e assim por diante. Ou existe o stack structure, onde é como página, né? Primeira página faz isto, clica ali, abre a segunda página e programa, ele fará a sequência que o programador determinar, né? E neste outro caso, temos um exemplo assim de LabVIEW programando com Arduino, que é, digamos, um dos objetivos finais do curso, poder desenvolver um projeto onde o aluno utilize LabVIEW e o Arduino, que vem sendo um tipo de programação que ele aprende em programação 1 também. E nesse caso, observem que sempre de esquerda a direita a gente lê, como ler um livro, né? Como ler um texto. Então, nesse caso, as estruturas, estes bloquinhos são os VIs, os instrumentos virtuais. O primeiro é para programar um Arduino Mega, que está conectado no COM5 e tem uns códigos de erro que já estão inicializados, e a partir disso ele então, conversando com o Arduino, determina se um pino vai ser entrada ou saída. Neste caso aqui está configurando um número de pino, qual seja qual for, e como saída, e aqui continua programando um servomotor, servomecanismos, enfim. Isso já faz parte da programação específica para Arduino, né? E observem que aqui aparece uma estrutura de loop while, né? O while. Aqui está a condição de parada. Tem um botão de stop. Então, quando você clica no botão de stop, ele para. Claro, esse é o código. Obviamente, ele deve ter outra tela, que já vamos mostrar, para como interface com o usuário, né? Esse é o código. Essa é a forma de programar. Somente estou mostrando a estrutura que ele tem aqui, um while, e também tem aqui um case structure e aqui outro case structure. Este outro case structure é interessante porque observem que ele não tem uma condição de verdadeiro ou falso. A gente sabe pelas cores. Cada cor é um tipo de dado que ele está processando. Então, se está azulzinho, como nesse caso, quer dizer que o número inteiro está entrando a condicionar a estrutura. Ou seja, ele pode definir com um número se está na condição 1 ou 2, enfim, ou com texto também, né? Então, não somente booleanos permitem controlar essas estruturas, digamos, if-else. Já parte essa estrutura aí, if-else, para ser um switch. Então, também tem a estrutura switch. LabVIEW possui todas as estruturas que a gente viu que qualquer linguagem de programação deve ter. E ao terminar o programa, quando a gente clica aqui nesse stop, fecha a conexão com o Arduino e termina o programa. Então, digamos, de forma geral, um programa estará sempre sendo desenvolvido com bloquinhos, que são os VIs, e
facilitando o entendimento porque já não tem fluxograma. O fluxograma é o próprio software. Então, o que a gente se acostumava a fazer em programação 1, de construir os fluxogramas, aqui termina sendo muito mais rápido, muito mais fácil, porque o próprio software é um diagrama de blocos de fluxo que vai de esquerda a direita, né? E aqui um painel frontal, um exemplo. Este é de um dos trabalhos de uns anos atrás, onde era utilizado. Aqui tínhamos um tubo de 1 metro, se não me engano, onde tínhamos que fazer um controle para manter uma bolinha em uma posição, uma ping-pong, uma bolinha de ping-pong e um fluxo de ar para nós posicionar. Nós controlávamos o motor e observávamos algumas variáveis, né? E aqui um dos programas feitos na época, há um ano atrás, 2 anos, mais ou menos, onde as medições de corrente, de tensão de um motorzinho, aparecia aí, sim, desse motor, era monitorado com esse Arduino, né? Então, esse é um dos trabalhos que os alunos fazem no final do semestre. Aqui também uma das telas, mostrando a tensão no motor, a corrente, tudo em tempo real, claro, né? A corrente também, conforme está sendo forçado, né? Aumenta a corrente quando o torque aumenta, enfim. E aí a gente acompanha esse tipo de situações. Aqui também uma bancada dos alunos, onde está o Arduino e o software de monitoramento do sistema de ar. Aqui está a parte do tubo. Então observem que aí está o Arduino, aqui os sensores, a conexão, a proteção, enfim. E enfim, digamos, esse é o programa, em essência, o Labview. Uma breve introdução para você ter uma ideia, para se animar a programar em Labview. Com certeza, esta série de vídeos que vou colocar aqui no canal servirá para você fazer alguns exercícios. Lembrando que eu tento acompanhar as disciplinas que os alunos estão estudando, estão vendo o que vão ter, e a gente coloca exemplos nesse sentido para desenvolver aqui no canal. Então, espero que tenham gostado. Inscrevam-se ao canal e estaremos nos vendo em um próximo vídeo. Tchau!